Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui, viu, irmãs, contar um pouco da minha experiência, como que eu comecei a falar aqui sobre o espírito da sujeira, sobre esse mal, que eu não tinha ideia que aqui em casa estava sendo assolado por esse mal. Quero falar um pouco aqui nesse vídeo, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, aqui nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha experiência, de como que eu comecei a falar, porque aqui no canal sempre chegam pessoas novas, pessoas que se inscrevem no canal, e eu quero aqui, de uma forma rápida, breve, sucinta, falar um pouco sobre isso, sobre essa minha experiência de como que eu comecei a falar sobre esse tipo de assunto aqui no canal. Eu me lembro, viu, irmãs, que alguns anos atrás era mais um jejum que eu estava fazendo, era um jejum de 21 dias. E esse jejum, ele estava sendo feito para propósitos, né? Finalidades, melhor dizendo, espirituais, para o ministério, consagração, pregação, ministração, eu atingir ali o que Deus, né, queria me usar para levar a palavra em algumas igrejas, isso lá no início, e eu tinha até uma aparência assim um pouco mais emagrecida por conta de jejuns e também subir ao monte. Irmãs, eu me lembro que foram se passando os dias, era um jejum de 21 dias, né? Todos os dias ali eu fazia o meu devocional. E nesse devocional, na oração, era mais um dia ali de oração. E eu me lembro que um determinado dia, não me lembro agora se foi na terça ou se foi na quarta, eu estranhamente, né, me deixei ser conduzida na oração pelo Espírito Santo de Deus. E ali, irmãs, eu comecei a orar pelo quintal. Estranhamente, eu me assustei na oração, para ser muito sincera, porque eu orava por outras coisas, eu orava pela família, orava por libertação dos familiares, orava, irmãs, orava pelos vizinhos, orava pelo meu pastor na época, que eu não era, não estava nessa igreja que eu congrego hoje. Orava pelo ministério, orava pelas irmãs lá da igreja, orava aqui, né, pelos meus familiares, irmãs. Comecei a orar pelo quintal. Aí eu me lembro, né, que ao ser impulsionada pelo Espírito Santo, eu ali estendi a mão pelo quintal, né, aqui para o quintal. E eu fiquei assim, pensativa, reflexiva, oh, meu Deus, mas achei estranho, irmãs, eu nunca tinha orado pelo quintal, né? Eu me lembro que eu aprendi com a matriarca orar pelo muro, caixa d'água. Foi ela até que me doutrinou em algumas orações que eu nem sabia que eu podia orar. A verdade era essa. E ali, irmãs, um dia da semana, eu não lembro se foi terça ou quarta-feira, eu comecei a orar pelo quintal. Estendi minhas mãos. Comecei ali a orar pelo quintal, orar pelo quintal, orar pelo quintal. E achei assim um pouco estranho, né, na oração, mas orei mais por algumas situações e finalizei ali aquele dia. Quando foi no outro dia, mas eu voltei a orar, oração comum, oração normal,
E comecei ali, irmãs, mais uma vez orar pelo quintal. Senhor, toma esse quintal nas tuas mãos, vai de encontro a esse quintal. Eu não sei o que está escondido nesse quintal, assim mesmo, irmãs. Eu não sei o que está escondido nesse quintal, mas revela o oculto, profundo e escondido. Ó, cuidado com o que você ora, porque aquilo acontece. Cuidado com o que você ora, porque aquilo acontece. Cuidado com as suas orações, porque aquilo acontece. E ali eu, na oração, fui impulsionada mais uma vez a orar pelo quintal e me deixei levar no espírito. E eu falei, Senhor, revela o oculto, profundo e escondido. Aí eu me lembro, né, que eu levantei, estendi as mãos assim pelo quintal, dentro de casa mesmo, eu não abri a porta, não saí. E de mãos estendidas, né, e ali orando. E nessa época, viu, irmãs, tinha uma casinha ali de madeira. Era uma casinha, irmãs, que tinha tudo quanto coisas ruins ali dentro daquela casa. Tudo quanto coisas ruins lá naquela casa. Era uma casinha no meio do quintal. Ali tinha fio, ferramentas, coisas quebradas, coisas que essa familiar achava na rua, trazia, tá? E ali foi até uma situação, né, que foi dito, que foi falado, e ali ela parou, né, com isso. Irmãs, tinha coisas velhas, coisas rasgadas, irmãs, e aquilo estava ali há anos. E na intenção de que ninguém visse, né, o que tinha ali, essa pessoa colocou um pano, né, um pano assim, cobrindo, né. As pessoas quando chegavam, né, da rua, que entrava no quintal, para não ver o que tinha ali. Essa pessoa, né, que fez, né, que confeccionou a casinha, ainda colocou um pano assim em volta, para que ninguém visse o que tinha ali. Irmãs, só para as irmãs terem a noção e a ideia e a clareza, tinha telhas, né, em cima, tinha telha quebrada, olha, irmãs. E aquilo estava dali, aquilo estava ali, irmãs, durante anos. Tanto que o pano que foi colocado, o pano estava até rasgado devido à ação do tempo, né? O sol, a chuva. Irmãs, vou falar algo aqui para vocês. Eu estava em pé orando, estendendo minhas mãos, comecei a estender as mãos para a direção do lugar. E ali eu fui impulsionada a voltar a dobrar o meu joelho. Fui impulsionada a voltar a dobrar o meu joelho. E ao dobrar o meu joelho, viu, irmãs? Ao dobrar o meu joelho, Deus me deu aquela visão rápida. Deus me deu uma visão rápida. E naquela visão rápida, né? Um pastor da igreja que eu havia aceitado Jesus, né? Que era uma igreja de portinha, pequenininha. Essa igreja fechou. O próprio Deus permitiu que fechasse. Mas esse líder lá, né? A pessoa responsável, ele tinha muitos dons. Ele era muito usado nos dons. E uma vez ele falou para mim, ele falou, Raquel, Deus vai te dar ferramentas espirituais, né? Eu me lembro que a partir daquele dia, algumas coisas mudaram. E uma coisa que mudou, né, foi essa questão dos dons. E ali eu de joelho dobrado, um dos dons, né, que Deus trouxe foi essa questão da visão. E eu ali, irmãs, de joelho dobrado,
falando ali com Deus, e ali vem aquela visão rápida. As visões, normalmente, elas são rápidas. É como se fosse um flash. E ali naquela visão, irmãs, eu vi um mal, né? O próprio espírito da sujeira, que eu não tenho nem coragem aqui de falar o nome, com roupas rasgadas, cabelo tudo pro alto, indo pro lugar. E Deus me deu discernimento. Olha o que tem aqui no quintal, aí no teu quintal, Raquel. E Deus me deu discernimento que esse mal, ele estava se alimentando da bagunça, da desordem, da sujeira, de coisas quebradas que estavam ali. E ali, irmãs, grande foi o mover de Deus, porque eu tive clareza ali do oculto, do que estava por detrás daquilo dali. E pude entender por que eu me sentia mal, às vezes, na minha casa, alguns anos antes, por que eu não gostava de ficar em casa. Quando eu era assim, no final da adolescência, já indo para a fase adulta, por que eu não gostava? E ali Deus foi agindo nessa questão de libertação aqui dentro da minha casa, nesse sentido. E ali, irmãs, eu comentei com um familiar, uma pessoa, para desmanchar aquilo dali, né? Eu não falei da visão, não. Mas eu comentei para tirar, a pessoa não acreditou. Isso é um erro muito grave, viu, irmãs? Muito sério. Às vezes nós contamos para A, para B, para C, algo que Deus nos dá, sendo que é para nós. O outro normalmente não está no mesmo nível. Não vai entender a revelação, o nível da revelação. E ali, irmãs, a pessoa não acreditou, E ele passou uns dias e eu mesmo fui lá, orei ao Senhor. E fui lá e fui quebrando, fui tirando as coisas, fui quebrando, fui tirando. Fui quebrando. E ali em espírito de oração. E de lá para cá, irmãs, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Coisas mudaram. Eu não conseguia comprar direito quase nada novo. De lá para cá, Deus foi trabalhando cada vez mais em alguns pontos na minha casa. Então, eu relatei aqui, Deus me autorizou para eu contar essa experiência aqui. E de vez em quando eu venho aqui, né, e compartilho essa experiência. E porque tem pessoas novas aqui no canal. Esse canal, ele é um canal que ele cresce de forma orgânica, mas sempre chega pessoas aqui no canal. Então, foi assim que eu comecei a falar sobre esse mal aqui no canal, e essa foi a minha experiência que eu tive e que eu passo aqui para todas vocês. E algo muito importante, interessante, já encerrando aqui esse vídeo, foi que Deus me deu o discernimento, Raquel. Esse mal, ele se alimenta aí, ó, dessa bagunça, dessa desordem. Acaba com isso, tira com isso que esse mal vai embora. Graças a Deus, viu, irmãs? Que ali foi uma etapa que foi quebrado, ali foi uma etapa, um ciclo, melhor dizendo, que foi encerrado e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz.